Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h40, voltamos com o primeiro jornal. Hoje tem alimentação saudável com a nutricionista Karen Kaori Miyamoto. Karen, bom dia, satisfação em tê-la aqui hoje, hein? Bom dia, sempre bom estar com vocês. Karen, bom, dá para perceber que a gente está vivendo o que Botucatu antigamente sempre viveu, um inverno bastante intenso, né? E tá gelado, hein? Chegamos na rádio hoje por volta de 6, 7 graus, né? Vai ficar assim alguns dias a mais. E de repente, o que a gente deve comer, o que se deve comer? Tem gente que balançou uma folhinha e já vai fazer uma sopa, né? Eu tava falando aqui pro Márcio nos bastidores que brasileiro fez frio, falou, sopinha. Eu adoro, com certeza. Assim. Mas a importância de você comer alimentos quentes, né? A importância nutricional desses alimentos no momento de inverno, por exemplo. Então a gente conversa muito sobre os impactos do frio, principalmente relacionado ao cenário inicial, que engatilha nossas vontades, né? E no frio, querendo ou não, a gente gasta um pouquinho mais de energia, né? Um pouquinho pra gente se aquecer, pra homeostase de temperatura mesmo. E a gente acaba necessitando de um pouquinho mais de energia. E combinado a isso, às vezes a falta de exposição solar, que a gente acaba ficando em tempos mais nublosos, mais dentro de casa do que fora, né? Isso acaba levando a uma queda de ânimo, muitas vezes, se é assim que eu posso dizer. E essas duas coisas levam a gente a quê? A querer coisas um pouco mais gordurosas, um pouco mais calóricas, muitas vezes, né? Existem até estudos que mostram que em dias mais frios, dias mais chuvosos, as pessoas acabam ficando um pouco mais deprimidas. Então aumenta aquela busca do comfort food que a gente conversou anteriormente também. A gente tem todo esse cenário. Então o que a gente conversa com os pacientes? De achar o prazer dentro dos alimentos que estão dentro ali do plano alimentar, dentro do que a gente busca de atividade, né? Então, por exemplo, a gente quer fazer uma sopa com um prato completo. De carboidrato, a gente pode colocar o macarrão, pode colocar até arroz, tem gente que gosta de colocar arroz, ou batata, cenoura, né? Que são essas raízes e tubérculos mais ricas em carboidratos. A gente vai combinar com as proteínas. Então pode ser o PTS, pode ser a carne moída, pode ser o peito de frango, né? Pode ser um ovo combinado ao lado. Tem gente que gosta daquele caldo mais fino, mais homogêneo, né? Então a gente pode combinar um ovo, uma omelete por fora, né? Um hambúrguer de grão de bico, de lentilha. E daí da outra parte do prato, que seria os vegetais que a gente faria, daí pode fazer dentro da sopa mesmo, um brócolis, a couve, uma selga, escarola. Então a gente consegue combinar tudo isso. E é o que a gente sempre fala, né? O senhor sempre traz isso das práticas culinárias serem extremamente importantes. Então, dentro do que a gente coloca ali de um plano alimentar, vários alimentos, eles podem ser combinados ou não. Entendi. Então, se a gente coloca, por exemplo, uma tapioca e o ovo. Tem gente que gosta de fazer crepioca. Tem gente que gosta de fazer como se fosse uma panquequinha. E tem gente que gosta de comer recheado, separado, não tem problema nenhum. Eu sempre converso isso. Tem gente que gosta de comer o tomate na salada, mas tem gente que gosta de fazer, por exemplo, junto com o cozido. Não tem problema nenhum. Só que a gente tem que achar o caminho prazeroso dessa pessoa para que ela continue comendo esse prato equilibrado. A temperatura em si não faz tanta diferença, né? De, por exemplo, se vai ser mais benéfico ou menos benéfico. Existem aqueles alimentos que a gente mencionou anteriormente que podem perder um pouco dos nutrientes quando cozidos na água. Mas isso, assim, é uma coisa mínima, né? Então, assim, o que vai impactar mesmo é você fazer uma alimentação saudável o tempo todo. Que às vezes a gente tem essa preocupação, mas tá comendo uma coisa totalmente descompensatória, né? Que impacta muito mais no seu objetivo do que, de fato, você cozinhar um alimento ali na água. O brócolis que a gente tinha conversado, por exemplo. Agora, de repente, a temperatura tá baixa e tudo mais, você no café da manhã fala, eu como um pãozinho francês. Gente, mas tá frio, vou comer mais um. E de repente a pessoa perde, né, a noção e acaba comendo além do que normalmente comia. Talvez deixe de lado a atividade física até por causa da temperatura. Isso contribui para ganhar alguns quilinhos a mais também, né? Sim, exatamente. Sempre tem que ter um balanço ali, né? Do que a gente tem feito. E a ferramenta mais importante dentro do que a gente tem da alimentação geral, para os pacientes gerais, saudáveis, é o quê? A consciência ao comer. Porque hoje em dia, um dos maiores desvios é a gente mexendo no celular enquanto come. Daí sim vão 2 pães franceses sem ninguém perceber. Que coisa, né? É isso mesmo. A gente sempre usa como exemplo o cinema. Porque tudo bem comer pipoca no cinema, não é esse o problema. Mas é o maior exemplo de que você acaba com o pacote e o filme nem começou. Ainda tá no trailer. Exatamente. Ou, por exemplo, a gente nem sabe pra onde que foi aquela pipoca, porque você vai assistindo e comendo, você não tá prestando atenção no seu corpo. E se tá um casal ali, de repente 2 pedem 2 baldes de pipoca, né? Aí um come do outro ali, porque um já, né, detonou com aquele balde, né?
O meu acabou, dá um pouquinho do seu. É mais ou menos isso que acaba acontecendo. Você perde um pouco da noção, até em virtude da temperatura, tá gostoso e tal. Sim. Agora, também os fundis também são sempre presentes nessa época, né? O chocolate, o queijo, né? O morango do amor, né? Que agora tá na moda e tal. Isso também é recomendável com moderação também, o fundi? Sim, sem problemas nenhum. É o que a gente fala, dentro do que a gente tem de paciente saudável, sem nenhuma doença, por exemplo, agravada, clinicamente agravada. Um paciente saudável, tudo encaixa, tudo cabe. Até o que a gente fala das frituras, até o que a gente falou das fontes de gordura saturadas, como, por exemplo, as carnes gordurosas, todas elas cabem dentro do plano da pessoa. Porque tem tudo aquilo do comer social, da pessoa sentir o prazer relacionado à alimentação. A alimentação, ela tem que vir junto da pessoa. Não ali como uma coisa, como se fosse um step, né? Um auxiliar ali de apoio só para essa pessoa alcançar o objetivo dela. Esse processo, se ele não for prazeroso, ele se torna temporário. Então, a pessoa não consegue manter. Então, mesmo dentro de um processo, como a gente está mencionando, de emagrecimento, dá pra pessoa comer um fundi com a família dela no final de semana, com o namorado dela no final de semana. Não tem problema nenhum. O que a gente vê é o quê? A tolerância, o impacto disso tudo. O comer com atenção. Não é porque a gente tem aqueles termos de refeição livre, né, que a gente fala, mas não é porque você tem uma refeição livre que você vai acabar comendo uma pizza inteira pra compensar, ou um fundi inteiro. Não, longe disso. Você vai comer o quanto seu corpo aguentar, e é muito melhor que você fracione ele no dia seguinte. Mesmo que você não classifique aquele dia seguinte como um dia livre, por exemplo. Você falou do celular, antigamente era televisão, hoje em dia a gente quase não vê a televisão, mas fica ali com o celular do lado realmente. E isso realmente influencia na nossa percepção de saciedade enquanto se alimenta? Completamente. Porque a gente desvia a nossa atenção àquela atividade. E o que isso faz, né? A longo prazo, a curto prazo, então, por exemplo, igual isso do cinema, de vez em quando, não vai mudar totalmente a cabeça dessa pessoa, o psicológico dessa pessoa, mas isso repetidamente, vários dias na semana, sem prestar atenção, a gente acaba perdendo a noção mesmo, né? Então, acaba virando isso, de um comer, hoje eu como 2 pães franceses mexendo no celular, amanhã 2, depois 3, depois 4, e não é o que o nosso corpo tá pedindo. Porque eu sempre deixo muito claro, o nosso corpo e o paciente são as fontes principais de informação do que a gente tem para trabalhar e para dar certo, né? Então, às vezes, a gente tem... o paciente chega e fala uma coisa que vai muito fora do que a gente tá esperando, a gente tem que entender, porque tem uma raiz disso tudo para ela tá trazendo, né? Então, a gente sempre tem que ter o paciente ali consciente de tudo que tá acontecendo no cenário de alimentação dele. Alimentação, psicológico, de atividade física, porque tudo isso combina em fatores que vão levar ele a uma promoção de saúde ou, pelo contrário, né, prejuízos à saúde dessa pessoa. E eu acho fundamental que as pessoas tenham a consciência de, por exemplo, tá na hora da refeição, no almoço, no jantar ou no café da manhã, se conseguir, né, tá com a esposa, com o marido, com a família, né, que deixe o celular de lado, que não atenda, não é nada tão urgente. O mundo não está acabando, pelo menos na teoria não está, né? Então você pode deixar para depois atender, porque se você, como muita gente faz, come com o celular do lado, fica prestando atenção e nem tem noção de quantas garfadas já deu, do que comeu, se bebeu demais, se colocou, se estiver acompanhando de um refrigerante, de um suco e tudo mais, perde a noção do que está fazendo. Isso é terrível, né? Com certeza. Então, o senhor trouxe vários fatos super importantes, né? E me remeteu uma imagem que eu vi na semana passada, que falava assim, que a gente acaba, às vezes, trabalhando tanto, e muitas vezes as pessoas do nosso trabalho, até mesmo o nosso chefe, vamos supor assim, não vai lembrar de todo o esforço que a gente fez, mas às vezes nossos filhos vão lembrar da ausência que a gente teve. É verdade. O resto da vida, né? Então, tem tudo isso, assim, um dos aconselhamentos do que a gente tem de alimentação saudável é comer sempre sentado à mesa, sem telas, sempre na medida do possível acompanhado, como vocês bem colocaram, porque eu acho que é o momento da gente lembrar do que tá acontecendo, da conexão ali das pessoas que vivem com você, com seus parceiros, com seus familiares, com seus amigos mesmo, né? Senão, com o tempo, a gente acaba percebendo, eu sempre falo isso pra minha irmã, quando a gente tá numa rotina muito de trabalho, a gente chega no final de semana, a gente se encontra no final de semana, e eu falo, e aí, o que aconteceu? Ela para e fala assim, nossa, parece que não aconteceu nada, porque parece que a gente só trabalhou. Agora, é diferente de quando a gente vai passar, por exemplo, um tempo trabalhando perto da minha família. As coisas acontecem, porque a gente se encontra, porque a gente come, porque a gente compartilha disso. Eu vim de uma família que sempre foi ali, a refeição à mesa e todo mundo junto. Então, quando eu fui morar sozinha, pra mim foi um grande desafio isso.
E por mais que pra mim fosse como se fosse uma regra, em alguns momentos da minha adolescência pode até ter pesado disso, de tipo, nossa, gostaria de ter comido num sofá. Quando eu fui morar sozinha, eu retornei pra casa, aquele momento pra mim foi assim, esclarecedor. Eu acho que a vida ensina o que às vezes os pais falam tanto e a gente não escuta, Verdade. né? Então, quando eu sentava mesmo, minha irmã também saiu, foi morar no sul, né, muito tempo. Quando ela voltava pra visitar meus pais, todo mundo junto ali, a gente pensava, é esse o momento. Então, a alimentação, ela às vezes é o meio, ela às vezes é uma parte, né? Mas o importante é que ela esteja ali sendo compartilhada sempre. Ela tem sua função social, digamos assim. Exatamente. É que as pessoas às vezes reclamam que, por exemplo, não conseguem nem ter um horário de almoço definido. Tem 2 horas de almoço. O meu almoço é 30 minutos, mas em frente do computador comendo qualquer coisinha. Isso é terrível, não, cara? Sim. A gente acaba perdendo muito dessas práticas que a gente até acabou mencionando, né? Então, uma coisa que a gente sempre fala é, a gente tem que se organizar para ter realmente um período de almoço adequado. Dentro do trabalho é legislação, né? Que a gente tem que ter um período adequado, também a pessoa tem que conseguir comer. A gente atende muitos profissionais da saúde aqui em Botucatu, né? A gente tem referências de profissionais da saúde e eles mencionam muito isso, da preocupação, que às vezes está atendendo e chega uma emergência. Então, realmente é uma coisa dificultosa, mas dentro daquilo que a pessoa tem, a gente tem que achar um tempo para que ela sente e coma. Entendi. Porque senão, é o que a gente fala assim, hoje você come mal. Amanhã você nem come. No dia seguinte você come não prestando atenção. Chega um momento que você vai estar esgotado psicologicamente, fisicamente. Como que você vai se dispor diante daqueles pacientes ou do seu trabalho físico, mental, seja qual seja o seu trabalho, né? Então, a longo prazo, isso vai trazer prejuízo do que você tem maior preocupação naquele momento, que é o desempenho do seu trabalho. Então, realmente, tem que ter as limitações, né? Tem que ter a equipe adequada para suportar o momento que você vai estar fazendo a sua refeição, para que você consiga fazer a própria manutenção da sua saúde mesmo. Porque senão, não vale. A gente falou de saciedade, né? Quais são os alimentos que dão essa saciedade e os que dão só a sensação de saciedade? Porque de repente você fala, nossa, eu comi e parece que eu tô com fome. E tem algum alimento que fala assim, gente, eu comi uma fatia ou comi uma porção, tô tranquilo, não quero comer mais nada. Qual a diferença disso e quais são os alimentos que a gente nem tem essa informação e que proporcionam essa sensação de saciedade? Ótimo. A gente tem, na verdade, 2 fatores dentro disso, do que a gente se sente cheio, que é a gente chama isso de saciação, na verdade. Saciação, que é quanto que a gente ingere para se sentir satisfeito, né? E existe a saciedade, que é um termo que a gente acaba popularmente usando inadequadamente, que a saciedade é o tempo de você estar cheio até a próxima fome. Então, na verdade, a saciedade é um período de tempo. E daí existem esses 2 termos pra gente mexer dentro disso. O que causa saciedade, né, que a gente fala que deixa a gente cheio realmente, são as fibras, são as verduras, são todos esses alimentos que trazem isso pra gente. Agora, o outro lado desse período de tempo é o quê? O que tem a digestão mais lenta. O que tem a digestão mais lenta vai ficar mais tempo no nosso organismo e a gente vai se sentir cheio, teoricamente, por mais tempo. E realmente são as gorduras que deixam a gente cheio por mais tempo, porque ela é a última a ser digerida. A primeira são os carboidratos, são os açúcares, depois as proteínas, que entram as carnes, o PTS, o grão de bico, lentilha e, por último, a gordura. Por isso, quando a gente come, por exemplo, um alimento super gorduroso, às vezes parece que a gente fica até meio empachado, assim, depois, né? Que as pessoas falam. Então, por exemplo, as pessoas almoçam churrasco de domingo, no jantar nem tem fome. Porque come, às vezes, muita gordura das carnes, da linguiça. O churrasco terminou 4 da tarde, né? Então... Exatamente. Também tem esse fator no domingo, do almoço do domingo. Então, assim, a gente tem que ter essas 2 coisas, né? Que o importante é o bom fracionamento e organização do dia. Porque uma boa refeição, ela vai ter um teor bom de carboidrato, médio de proteína e mais baixo de lipídio. É essa a divisão que a gente faz nutricionalmente, né? E daí vocês percebem que o quê? Então, assim, se a gente tem que ter bastante carboidrato, médio de proteína e baixo de lipídio no nosso prato para ele estar equilibrado, só que o que faz digestão mais rápida é o carboidrato, depois a proteína e depois o lipídio, são escadas inversas. Entendi. Né? Mas o que a gente precisa é o quê? O paciente não vai passar fome, é fazer uma boa distribuição dentro disso. Então, a gente vai fracionar que essa pessoa faça mais lanchinhos, tudo bem, não tem problema. Só que às vezes consumir muita gordura para que a gente tenha mais tempo de tolerância ali, mais tempo de saciedade, né? Vai ser negativo para o nosso organismo. Porque uma grande quantidade a gente não vai metabolizar e vai aumentar o colesterol, vai aumentar o triglicérides também, né? E até a gente tá falando de sopas, caldos e tudo mais, até em virtude do inverno e tal. De repente você fazendo uma sopa de mandioca com carne, né?
E aí você. Uma vaca atolada. Você vai e come feito um desesperado. E depois você vai dormir, né? Vai passar mal. Sim. Vai passar mal. Então, por exemplo, uma sopa é legal, um caldo é legal, mas veja o horário que você vai comer e não vá dormir logo em seguida também, que realmente você vai ter um desconforto, vai ter pesadelo, vai sonhar com o pagamento que não vem, tudo isso, vai né? ter indigestão, aquela sensação de queimação no peito. E as pessoas acabam fazendo isso às vezes, né, Karen? Sim, principalmente quando a gente volta de um dia extenso de trabalho, a gente tem vontade de comer e o quê? Deitar. Mesmo que não seja pra dormir, seja deitar na frente da TV. Verdade. Mas a gente fala assim, não, come, né? Faça um jantar um pouco mais leve pra quem tem uma digestão dificultada, pra quem tem, por exemplo, refluxo ou gastrite. Porque se a gente come e deita, já vai voltar. Já tem uma tendência a isso, né? Então a gente fala o quê? Come jantares mais leves para quem tem dificuldade, deixa um período ali de 1h30, 2 horas, até você ir tomar banho, você ir dormir também, né? Para fazer a digestão mais tranquila mesmo. Para os pacientes, por exemplo, igual a gente falou, tem muita dificuldade da digestão, a gente já coloca alimentos ali, carboidrato, proteína mais alta e lipídio bem baixinho, né? Para organizar aquela escadinha para que esse paciente consiga receber tudo que ele precise, mas ele consiga ter uma noite de sono adequado. Que a noite do sono é regulador para todo mundo, né? Não tem dúvida, é fundamental para o seu dia seguinte, inclusive, né? Exatamente. Saber como é que vai ser o seu humor, inclusive, pro dia seguinte, né? Então, se você gosta de uma sopa, escolha os ingredientes que não vão te deixar empachado a noite toda e espere um pouquinho para dormir, né? Vai dormir um pouco mais tarde, até fazer um pouco a digestão, né? Sim, exatamente. Então, assim, dentro do que a gente tem dos caldos e sopas que a gente tinha conversado, eu acho que o que fica ali principal é realmente dividir dentro desses 3 que a gente falou. Então, e também do prato saudável, que a gente já falou várias vezes, né? Que a gente coloca ali no Google Meu Prato Saudável do Guia Alimentar, ou que a gente chama do MyPlate, que é dos Estados Unidos, mas traz essa relação pra gente também. E assim, dentro dos carboidratos, então, macarrão, arroz, se gosta de comer com pão, por exemplo, daí coloca o pão nessa parte, né? Nessa divisão. Ou açaízes e tubérculos, então mandioquinha, mandioca, inhame, ficam nessa parte. O outro setor de proteínas, então, vou comer um grão de bico, um PTS, uma carne moída, um frango, uma omelete separado, você que sabe. E na outra parte, que vai trazer bastante saciedade pra gente, vitaminas e minerais, a vitamina C, que ajuda nessa prevenção da imunidade também, que a gente tem que pensar no período do frio, né, das gripes de 2 semanas. Deixar bem cheio ali do tomate, do brócolis, da couve, pimentão para quem gosta. Então, além de trazer um sabor muito importante pra gente, eles vão nutrir o que a gente tá precisando. Porque é muito delicioso fazer, muitas vezes, por exemplo, um caldo de batata com bacon. Um caldo verde. Claro que é gostoso, mas a gente tem que ir buscando o equilíbrio. Então, de vez em quando, não vai ser isso que vai impactar, vai acabar com a sua alimentação. Longe disso. Mas dentro do que a gente tem da nossa rotina ali, o principal é fazer esse completo mesmo. Aproveitando a Karen aqui, vou fazer uma pergunta rapidinho, nós estamos no finalzinho. O tal do morango do amor, né? O morango, eu gosto do morango, mas o tal do morango do amor eu não gosto. Essa remetendo, amassando o amor, aquele vidro que pode quebrar o seu dente, né? Os dentistas adoram, dá uma cárie danada. E até que ponto é benéfico? Porque a gente sabe que o morango, por si só, né? Ele tem água, ele ajuda, inclusive, no organismo e tal. Tem vitamina C. Vitamina C. E de repente, esse morango do amor, que virou uma loucura no Brasil, até que ponto ele é benéfico? Quando a gente diz assim, o que eu conversei com meus pacientes foi isso mesmo. Não precisa passar vontade, longe disso. Mas também você não precisa comer 2, 3 de uma vez. Então vai comer, come ali com seus amigos, come dentro do prestando atenção. Porque realmente é muito doce, né? Então se a gente come tem uns morangos que tem o tamanho de um pimentão, né? Parece pimentão do amor. Onde estão achando esses morangos, gente? Exatamente. Mas não é o brigadeiro que coloca em volta, que fica desse tamanho. Incorpora, né? O meu noivo falou isso, ele falou assim, nossa, nunca vi morangos tão grandes surgindo agora. Mas é o leite condensado, é o brigadeiro, é o que dá a cristalização ali, né? Que ajuda. Exatamente. Realmente, assim, em termos nutricionais, ele é muito calórico, né? Ele tem muita adição de açúcar, realmente, dentro dos ingredientes, que são os açúcares adicionados que a gente fala. Mas, assim, não compensa também passar vontade. Então, é o equilíbrio da vida. Come dividindo, come prestando atenção. É o que eu falei, vai entrar ali dentro da sua refeição mais liberal. Tudo bem, come um quarto e vai comendo um quarto, até pra você aproveitar.
Porque chega um momento que você comeu tanto doce que você já não tá sentindo nem mais gosto. Verdade. Né? Então você deixa de aproveitar aquilo. O negócio é comprar um morango do amor pra dividir com a família. O amor tá nisso, dividir o morango do amor. Por isso que é o morango do amor, às vezes, né? Faça a divisão, Mudando a conotação do morango do amor. Pronto, já demos uma solução. Karen, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Até a próxima, viu? Até a próxima. Obrigada, pessoal. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.